desafio de matricular toda a população de 15 a 17 anos na escola, uma das metas do Plano Nacional de Educação para 2016, não aconteceu. Além disso, os 58% de jovens que estudam não aprendem como deveriam. De acordo com o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o índice oficial usado para avaliar o ensino médio, quase um quinto dos alunos estão no nível 0 em português e matemática. Para tentar melhorar essa situação, o governo editou uma medida provisória que reformula o ensino médio. E é sobre essa reforma que eu converso agora com Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Daniel, essa situação do ensino médio não é urgente e relevante o suficiente para justificar uma medida provisória? Olha, na nossa avaliação, a educação como um todo, ela exige uma urgência para a melhoria dela e para a garantia de uma educação de qualidade para todos e todas. Isso passa pela educação infantil, que é creche pré-escola, pelo ensino fundamental e ensino médio. O que nos preocupa em relação a essa medida provisória é que ela cria um fato consumado. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional já está alterada com essa medida provisória e também a Lei do Fundeb, que é o Sistema de Financiamento da Educação Básica. O resultado disso é que o Congresso Nacional vai ter que tomar uma decisão sobre um fato consumado e um conteúdo de medida provisória que é ruim. A medida provisória está mal redigida, isso foi assumido na primeira audiência pública que debateu a matéria na Câmara dos Deputados. O próprio governo federal assumiu que a medida provisória ela tem uma técnica legislativa falha. Então, os deputados e senadores vão precisar melhorar muito o texto, votar nas casas legislativas e o prazo de emendas já está esgotado. E mesmo com um prazo muito curto para emendas, o resultado foi que mais de 500 emendas foram apresentadas, o que significa que, de fato, o texto merece muitas alterações. Então, não dá para fazer uma reforma educacional. Eu acompanhei reformas educacionais no mundo todo e estudei essas reformas, visitei países que faziam reformas educacionais. Não dá para realizar reformas educacionais de forma assodada. Quando você tem um incêndio, você não pode tentar resolver esse incêndio atiçando o fogo ou então agindo de maneira desesperada. Na minha opinião, o governo agiu de maneira desesperada, editou uma medida provisória ruim. O conteúdo dela, na nossa opinião também, não só o fato do método de ter tramitado essa matéria, tramitar essa matéria por medida provisória, mas o conteúdo também da medida provisória é ruim. Ele não garante uma boa qualidade do ensino médio, não trabalha sobre questões estruturais, então nós nos preocupamos muito com o resultado que isso vai gerar, especialmente para o aluno de ensino médio, que já evade muitas vezes da escola, que já se desencantou com a escola e que precisaria ter no ensino médio uma educação tão boa a ponto de recuperar aquilo que ele também não teve na educação infantil, quando ele teve vaga, e ainda é um número muito pequeno de brasileiros que tiveram acesso à educação infantil, e no ensino fundamental, que também sofre com qualidade. Aliás, o problema central do ensino médio é que o aluno dos anos finais do ensino fundamental já chega com um déficit educacional muito alto no ensino médio. Isso sequer a reforma trata. Então, na nossa opinião, foi um equívoco o governo editar essa medida provisória, em que o método é ruim e o que ela apresenta de conteúdo também não resolve os problemas. Mas tem uma proposta de reforma, está sendo discutida na Câmara há mais de 3 anos, né? Que é o tempo que um aluno fica no ensino médio, né? Então, assim, um aluno que estava entrando no ensino médio, quando essa reforma, essa proposta começou a ser debatida, ele já terminou e já perdeu a chance dele, né? Isso não é motivo, assim, para procurar uma pressa especial? Assim? Então, eu acompanhei também, participei de audiências públicas e de debates e conversas com deputados, senadores, em relação à proposta que tramitava na Câmara dos Deputados. Ali tem um problema de defeito de origem, a proposta era ruim, por isso que ela não caminhava. É importante sempre ressaltar que o Brasil busca reformas educacionais, e o mundo todo faz isso, desde o momento em que se teve o princípio da oferta do direito à educação. Então, todo país do mundo, e o Brasil não é diferente, sempre fica buscando mudar o seu sistema de ensino para tentar acertar. É bem fácil pensar isso, porque há algumas décadas atrás, o ensino no Brasil se dividia entre clássico e científico, e era um modelo ruim. Até me preocupa o fato de que o presidente Michel Temer ressaltou esse modelo, que era um modelo fracassado, que foi o modelo em que ele estudou, como sendo um modelo positivo, porque naquela época, a cada 100 alunos que entravam no que era
o início da escolarização, só 17, 13 se formavam, de 13 a 17 se formavam, ou seja, era uma escola excludente. Me preocupa o conteúdo dessa medida provisória exatamente porque ela não faz parte de uma análise de diagnóstico completa sobre o problema do ensino médio. O que teve de análise de diagnóstico e debate que foi bastante trabalhado e bastante discutido pela sociedade brasileira e pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo também, foi o Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação ele tem um mérito que é um mérito inegável. Ele trabalha da educação infantil até a pós-graduação. E essa medida provisória, o que ela faz? Ela centraliza o problema educacional brasileiro no ensino médio, que inclusive é a última etapa da educação básica, né? Posteriormente nós temos o nível da educação superior, e ela se esquece de pensar na educação infantil e no ensino fundamental. Então é como se você trabalhasse o telhado de uma casa sem construir os alicerces. E é exatamente dessa maneira sistêmica que o Brasil vinha pensando. O resultado disso é que, da mesma maneira que no governo Fernando Henrique Cardoso o Brasil privilegiou centralmente o ensino fundamental, agora o governo Michel Temer quer privilegiar centralmente o ensino médio. Esse caminho já não deu certo no passado e eu acredito que nós estamos andando para trás, insistindo em trabalhar exclusivamente uma etapa. Por que eu digo isso? Porque os recursos do Fundeb vão ficar centralizados no ensino médio, prejudicando o aluno da educação infantil e o aluno do ensino fundamental. Resta saber se o cidadão brasileiro concorda com isso, se vale a pena descobrir os pés para cobrir a cabeça e cobrir mal a cabeça, porque a reforma não traz boas alternativas para a política de ensino médio no país. Agora, o Plano Nacional de Educação, né, como eu tinha falado, ele já previa essa universalização, né, do acesso ao ensino médio esse ano, né, que já não se conseguiu, não foi alcançada essa meta, né, assim, como que poderia se fazer essa mudança, então, na sua visão? Assim? O primeiro ponto é exatamente esse, né? É preciso respeitar o cronograma do Plano Nacional de Educação. Não é possível ter assodamento em educação, até porque a educação ela não é corrida de 100 metros. Essa reforma ela tem essa perspectiva de uma corrida de 100 metros numa atitude desesperada. Educação é maratona. É difícil trabalhar o conceito da maratona porque você sempre fica com a impressão de que gerações são perdidas. Mas uma boa reforma educacional, inclusive, consegue recuperar aqueles que não tiveram acesso a uma boa educação na idade certa, porque a educação é ao longo da vida. O ponto central é que o Plano Nacional de Educação está sendo escanteado. Também na audiência pública na Câmara dos Deputados, eu questionei o Ministério da Educação, representava o Ministério da Educação a secretária executiva da pasta, Maria Helena Guimarães, e eu questionei ela e falei, olha, a prioridade que vocês deveriam estabelecer é o cumprimento do Plano Nacional de Educação e a universalização de matrículas. Me surpreende o fato que os secretários estaduais de educação não estão preocupados com isso, e muito menos o governo federal, porque sequer eles citaram essa questão na edição da medida provisória. Qual é o ponto? Expandir matrícula exige recurso. E um governo que edita a PEC 241, que é a PEC do teto dos investimentos públicos em saúde, educação e assistência social, que por 20 anos não vai ter um centavo de dinheiro novo para essas áreas, ele não pode se preocupar com uma matéria ou com uma política que signifique dispêndio de recursos para a garantia de um direito. Então, a medida provisória, ela cria um novo fato político e que se esquece de trabalhar a expansão de matrículas no ensino médio. E tem muitas crianças, muitos adolescentes, né, no caso do ensino médio, que estão fora da escola. Hoje, no Brasil, a gente precisa criar, para universalizar a educação da pré-escola até o ensino médio, cerca de 3,8 milhões de matrículas, e só no ensino médio 1,6 milhão de matrículas, ou seja, é preciso resolver esse problema das matrículas antes de pensar numa reforma curricular que é mal resolvida, inclusive segundo a opinião de especialistas do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, que é um dos movimentos que reúnem pesquisadores, professores e que debatem essa etapa e que não foi ouvido para a edição dessa medida provisória. Mas então como poderia ser? Porque mesmo os jovens, né, adolescentes que têm acesso, que estão matriculados, muitos saem, desistem, até os que estão lá não estão conseguindo aprender. Né? Não é preciso mudar o modelo? É preciso mudar o modelo. Isso é a flexibilidade e a flexibilização, né, da escolha do aluno sobre o currículo dele é fundamental. A pergunta sempre é, essa medida provisória resolve esses problemas? Em relação à flexibilização, a medida ela determina 5 itinerários. Então, o aluno pode optar pelo ensino técnico profissionalizante, pelas ciências da natureza, pelas ciências humanas, pelas linguagens
ou por um percurso de matemática, né, que seria mais vinculado a uma modalidade específica de ciências exatas. A realidade, e esse é o ponto fundamental, é que você vai ter muitos estudantes que não vão querer necessariamente seguir um só itinerário, eles vão querer combinar 2, ou combinar 3, ou combinar 4. A flexibilização em outros países do mundo, ela é trabalhada de que maneira? O aluno ele escolhe o currículo dele, ele não é preso a um itinerário. Isso, de fato, é flexibilização. O que vai acontecer? E esse é um problema estrutural que não está discutido na medida provisória e que foi motivo de emenda de vários parlamentares aqui das duas casas legislativas. O problema é que numa escola pequena, no interior de um pequeno município, um estado do Nordeste, por exemplo, o aluno não vai ter a oferta do itinerário que ele quer percorrer, por exemplo, ciências da natureza. E a escola mais próxima que oferta esse itinerário, porque é uma decisão da escola a oferta dos itinerários, vai ser a 200 quilômetros da casa dele. Ele não vai ter transporte escolar para garantia do itinerário que ele quer investir na vida dele. Ou seja, essa medida provisória, ela vai ampliar a desigualdade e vai também diminuir as possibilidades para os estudantes brasileiros, porque ela não foi pensada de maneira concreta com os problemas reais das redes públicas. Por que os secretários estaduais de educação apoiaram a medida provisória? Porque eles vão receber mais recursos do Fundeb, em detrimento dos municípios que administram a educação infantil. Isso, na minha opinião, é muito preocupante. Foi algo que não foi pensado da forma como deveria, com o cuidado que deveria. Então, de certa forma, esses currículos, eles antecipam, né, que atualmente, né, o jovem ao entrar na universidade já tem que definir o curso que ele quer estudar, o que também já é diferente de outros lugares, de outros países, onde ele pode ir definindo ao longo do que vai estudando, escolhe uma matéria, uma disciplina aqui, outra ali, vai formando, construindo o seu caminho, né? De certa forma, então, isso antecipa, ele vai ter que escolher ainda mais cedo, definir e fecha, então, fecha. O itinerário, na verdade, é uma flexibilização que gera uma impossibilidade de se flexibilizar de fato o currículo, porque ao apresentar os itinerários, apresenta uma solução em relação à obrigatoriedade das 13 disciplinas, que sequer são obrigatórias, para dizer de maneira bem franca, segundo a LDB. Mas elas são recomendadas pelas diretrizes curriculares nacionais, virou uma prática, embora não seja uma obrigação legal. Então, ela gera uma alternativa, mas gera uma alternativa ruim. Eu não sei se em 120 dias o Congresso Nacional vai poder tomar uma boa decisão. Consciente do prejuízo que causou, o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, porque ele apoiou essa medida provisória, decidiu agora debater com pais, alunos, e eu elogiei o CONSED, né, que é esse conselho, pela atitude de debater com pais e alunos. Só que o prazo para as emendas já foi esgotado. Ou seja, esse debate todo, que deveria ter acontecido antes da medida provisória e que é fruto também de estratégias do Plano Nacional de Educação, ele foi feito de maneira assodada e já não vai poder influenciar o texto. Quem vai conseguir influenciar o texto? Quem tem presença no Congresso Nacional. A gente não vai se eximir do debate, a gente já esteve presente na primeira audiência pública, deve participar de outras audiências públicas, nós vamos conversar com os parlamentares, mas na prática o poder de influência sobre isso é muito pequeno. A medida provisória, inclusive, ela desorganiza a educação profissional dentro da LDB. Então, é um efeito bastante gravoso em termos jurídicos, né, em que a gente vai tentar corrigir, mas a gente não tem certeza de que o nosso desempenho vai ser suficiente para garantir uma educação de qualidade. O prejudicado é o jovem. Desorganiza de que forma? Ela desorganiza porque ela determina, a partir do momento que ela cria o itinerário, ela contradiz o conteúdo da educação profissional no sistema que foi recentemente estabelecido. Porque o que aconteceu? O governo Fernando Henrique Cardoso separou a educação profissional da educação regular. Eu fui aluno, por exemplo, de uma educação profissional integrada com a educação regular. Eu fiz uma escola técnica estadual em São Paulo. E para mim foi ótimo, foi a melhor experiência escolar que eu tive. Muito mais importante, inclusive, do que a universidade. Mas o Fernando Henrique Cardoso separou. E o governo Lula, ele voltou a dar uma centralidade para uma educação profissional que conversasse com a educação regular. Quando você cria esse itinerário e não altera os artigos que estabelecem esse novo modelo, você tem 2 modelos de educação profissional. E isso sequer foi tratado na medida provisória. O consenso entre os especialistas da doutrina jurídica da LDB é que isso gera um problema bastante grave para a organização dos sistemas de ensino. Então, é uma medida que, ao invés de corrigir o incêndio, que é o ensino médio,
o problema do ensino médio, ela atiça fogo no problema, né? Porque ela trata o ensino médio como algo central, se esquece das outras etapas, nós ficamos presos nesse debate do ensino médio, sem pensar em educação infantil, ensino fundamental, e as soluções que são propostas são ruins, e para resolver os problemas da medida provisória, nós só temos 120 dias sem poder ouvir as comunidades escolares, os pesquisadores, os especialistas. Uma inovação trazida, né, na medida é que as provas, que são, de certa forma, já é meio aceito, que não é uma boa forma de avaliação, né, prova, abre um pouco para poder avaliar os alunos de outras formas também, né, com habilidades, experiências. Qual a sua opinião sobre esse ponto? Esse também é um ponto que a LDB já permitia que acontecesse. Depende tudo do projeto político-pedagógico da escola. Aliás, esse é um tema central. Por que não se debate o projeto político-pedagógico das escolas? Por que não se faz assessoria técnica para garantir bons projetos políticos pedagógicos? No meu ensino médio, lá atrás... O projeto é da escola específica, cada escola que define isso. Isso é uma obrigação. A escola, para poder funcionar, ela tem que ter um projeto político-pedagógico. A maior parte das escolas públicas, infelizmente, copiam um projeto que vem da Secretaria Estadual Municipal de Educação. Não pode ser assim, mas é o que acontece. Então, esse é um problema central. Agora, o ponto é que, na minha época, antes mesmo da LDB, eu era avaliado em termos de participação pela nota de desempenho na prova e pela nota do semestre anterior, do bimestre anterior, porque era um sistema bimestral, depois virou um sistema semestral. Ou seja, a avaliação ela é aberta para cada escola. O ponto central dessa mudança que foi feita na LDB é abrir espaço para as habilidades socioemocionais, que é algo que não tem tradição no debate brasileiro. O que são as habilidades socioemocionais? É uma metrificação de uma educação dedicada a valores que foi feita por alguns economistas fora do Brasil. É um tema muito polêmico, que também não tem acúmulo. No mundo todo existe uma rejeição a essa perspectiva, então não é trazida da maneira como está tentando se implementar no Brasil. E é mais uma dessas alternativas que poderiam até ser boas, como a ideia da flexibilização do currículo também é boa. Só que a forma como a medida provisória apresenta a solução é que é preocupante. E a gente vai tentar resolver esses problemas por meio do contato com os parlamentares, da discussão das emendas que foram apresentadas, inclusive as emendas supressivas, que são um grande conjunto de emendas, né, compõem um grande conjunto de emendas a essa medida provisória, porque os parlamentares não aceitaram essa prática do governo federal de tentar, o Poder Executivo, de tentar pautar uma reforma educacional por medida provisória. E a questão das disciplinas, né, que está sendo bastante discutido, né, assim, que teriam tirado a obrigatoriedade de certas disciplinas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, né, assim, a Finlândia, que é um modelo muito admirado, né, assim, que funciona muito bem, né, assim, que eles não têm essa divisão por disciplina, né, são temas e projetos transversais que podem ser aprendidos de diversas formas, né? Sim. Isso não seria um caminho, um passo na direção certa? Isso seria um passo na direção certa se nós já tivéssemos concluído o debate sobre a Base Nacional Comum Curricular. Quando você traz essa questão para o governo, ele responde automaticamente que toda a solução do currículo vai estar na Base Nacional Comum Curricular. Então, ele excluiu artes e educação física do ensino médio, mas manteve para o ensino fundamental, né? Então, esse é um ponto importante. Então, exclui de um e mantém, sendo que os dois vão ser regidos pela base. Então, por que teve exclusão no ensino médio? E ele também exclui filosofia e sociologia. Quando ele faz essa exclusão, ele está dando um recado, inclusive para a formulação da base, né? E é um recado importante, de que essas disciplinas não são tão centrais. No caso da Finlândia, o modelo é outro. Você tem os projetos, você tem os temas, mas você tem componentes curriculares que precisam ser trabalhados. Então, você não tem a organização por disciplinas estanques, mas você tem uma preocupação de garantir o conteúdo daquelas disciplinas no processo de desenvolvimento do debate sobre os temas ou na realização dos projetos. O que é interessante observar é que é preciso ouvir o jovem, até porque os jovens ocuparam escolas de ensino médio. E quando se ocupa escola de ensino médio, está se dizendo que o ensino médio não está bom. E os jovens deram esse recado. A gente tem total acordo com os jovens. O que eles pediam? E as consultas que estão sendo feitas com os jovens reforçam. O U-Report do Unicef reforça essa tese
e também o trabalho do Inspirare, que é uma organização de São Paulo que consultou centenas de milhares de estudantes. Em primeiro lugar, quais são as aulas que eles mais gostam? Artes e educação física. Então, a medida provisória já vai para um caminho ruim. Segundo lugar, eles adoram a aula de sociologia e de filosofia, porque fazem eles pensarem, estimula o respeito ao estudante. Então, nesse sentido, a medida provisória também é falha, porque não tem a base, não existe nenhuma segurança de que a base vai cumprir com essa questão, e foram excluídas as disciplinas que fazem mais sentido para os jovens. Então, é uma contradição. Um problema que aparece sempre também é a falta de professores, né? Principalmente nas áreas de exatas, física, e a medida abre para pessoas com notório saber que possam também dar aula. Será que isso pode ser uma solução, uma forma de solucionar esse problema? A questão do notório saber é o caso mais clássico de erro de técnica legislativa, porque ela faz uma remissão que diz que o notório saber pode ser aplicado apenas para a educação profissional, não para as disciplinas tradicionais que são pautadas corretamente por licenciaturas. No caso das ciências exatas, também das ciências humanas e todas as demais disciplinas. Qual é o ponto aí dessa questão? É que na educação profissional, como a remissão é frágil, pode abrir espaço para todas as demais disciplinas, né? Então, ela diz que é exclusivo, mas não é tão exclusivo assim pela redação. A redação é vaga. Então, esse vai ser um debate aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. O resultado disso é que nós cometemos o erro no Brasil de não reconhecer o especialista em educação como alguém que tem, de fato, capacidade de dar uma boa aula, né? O que o professor tem que ter, essencialmente? Ele tem que ter boa didática. Isso se aprende nos cursos de licenciatura e nas demais possibilidades de aprendizado e de especialização em pedagogia. O ponto concreto é que o profissional com notório saber muitas vezes não tem uma boa didática. Vou dar um exemplo meu. Agora estou fazendo doutorado na área de educação na Universidade de São Paulo e eu tive contato com bons professores lá que eram especialistas em didática, mas no meu mestrado na ciência política também, na USP, tinham professores com notório saber e nenhuma didática. E eu senti essa diferença da faculdade de educação para o curso de ciência política. Ou seja, nós aprendemos apesar do professor, né? Isso me preocupa muito nessa medida provisória. É preciso sim ter especialização e é preciso respeitar a didática como o instrumento central da pedagogia, o aspecto mais científico do trabalho pedagógico. E isso é um aprendizado que tem que ser garantido aos professores para que eles possam lecionar. Então, esse é um tema que vai ser bastante polêmico, né? Mas eles são vinculados a um professor responsável, não é? Eles são vinculados, mas um professor responsável, ele tem uma responsabilidade administrativa. Ele não tem uma responsabilidade didática, de tutoria. Didática ela é uma ciência, mas é uma ciência que pode ser aprendida, como tudo na vida pode ser aprendido. E o único consenso que existe hoje na neurociência e na didática, quando você faz uma intersecção entre as duas áreas do conhecimento, é que o aluno só aprende se quiser e todo aluno tem capacidade de aprender. Então, o professor, quem quer se formar como professor, também tem que aprender a dar uma boa aula, né? Isso acontece ao longo da vida, inclusive. Ele não sai da universidade como um profissional formado. Mas é preciso ele ter algum conhecimento básico para garantir uma boa aula, né? Então, isso não está trabalhado na medida provisória. O aspecto que eu acho mais positivo, para dizer dessa medida provisória, é que ela retira do Congresso Nacional o poder de determinar o currículo. Isso parece pouco, mas não é, porque o Congresso Nacional também falha muito quando tenta determinar componentes curriculares, porque o Congresso quer que o estudante brasileiro aprenda tudo. Tudo, e fica exigindo, impondo um monte de exigências então, que não cabem no tempo, né? Exatamente. Se tem um aspecto positivo dessa medida provisória, é que ela organiza essa questão. É uma decisão do Conselho Nacional de Educação, homologada pelo ministro, ouvindo obrigatoriamente o CONSED, que são secretários estaduais de educação, e a Undime, que são secretários municipais. Na minha opinião, esse é o único ponto positivo. Daniel, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas o debate é longo, então boa sorte aí nesse tempo que ainda vai ser debatido aí para melhorar ao máximo essa medida do ensino médio.
Eu conversei com Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Se você tiver alguma sugestão, liga para a gente no número 0800 61 2211. Se você quiser rever esse programa, acesse nosso site senado.leg.br/tv. Lá você também poderá acessar os outros programas da série que o Cidadania está fazendo sobre a reforma do ensino médio. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.